Agora sim, senhoras e senhores, boa noite. E aí, Lívia, tudo bem? O Luiz já tá aí. Qual? Como eu botei o tema e não fixei, né? Coisa de gente que fez 30 anos. Desculpa, gente, minha idade aqui tá batendo. Souto, tudo bem? Isabela, o pessoal novo aí, Maísa também. Todos muito bem-vindos, para quem não me conhece. Como é que... Tesouro. Ah, tá, ok. Agora tá fixado, né? Ótimo. Então, vamos nós no nosso caminho. Luiz, posso te chamar? Você tá preparado aí? Me avisa que eu te chamo, tá? Clara tá aí também. E vamos no nosso bate-papo de hoje com mais um convidado especial. E hoje o grande Luiz. Deixa eu chamar ele aqui. Agora sim! E aí, Luiz, tudo bem, Grande, cara? Rafael. Grande, cara. Que alegria estar aqui contigo. Cara, olha, só te falar que nós estávamos ali pré-Covid-19, né, naquele momento, né, as máscaras estavam aparecendo no Brasil e a gente ignorando todas elas lá, enfim. Muito feliz de estar aqui, cara, com você, principalmente porque a gente já vem planejando essa live desde março, né, e olha que coisa o dia que ela veio, né? Ela veio exatamente no dia do psicólogo, né? E não foi planejado, tá? Perfeito. Só para avisar, não foi planejado, né? E, enfim, fico muito feliz aí pela tua presença, porque vou abrir aqui para a galera que não. O pessoal falou que alegria ver os dois em uma live. A gente já fez uma live, né? A gente já fez uma live juntos. Até ontem, primeiro, cara, uma live com o Saulo. Eu falei, já fiz uma live com o Saulo também, aqui ano passado, né? Mas assim, uma das grandes alegrias desse ano para mim foi conhecer justamente o Luiz pessoalmente. Foi um momento muito legal ali, né? Aqueles 3 dias, né? 3 dias em Unai foi muito bacana. Eu, de fato, ganhei aí além de um colega na profissão, um amigo aí com quem eu posso contar. Então, fico muito feliz de fazer uma live justamente depois dessa experiência nossa aí, cara. Perfeito. A alegria é toda minha, de verdade. Para mim, esse ano de 2020 também foi algo assim maravilhoso. O fato de tê-lo encontrado e conhecido pessoalmente em Unai marcou demais, né? Marcou demais esse meu ano. Poder encontrar psicólogos como você. Nós estávamos lá né, no início, na gênese do Covid-19, né? Eu lembro que nós estávamos no aeroporto e algumas máscaras apareciam, aquilo soava de forma ainda um pouco estranha. O que é esse povo neurótico usando máscara, né? Sim. Ventilava-se já a ideia de uma possível pandemia. E de lá para cá, tanta coisa aconteceu, mas o desejo de lhe encontrar continuou muito vivo. Era para termos nos encontrado no segundo evento aí, segundo, Exato. terceiro evento do Virada da Chave, que Sim. foi desmarcado por conta desse lockdown, mas que Uhum. bom, o Instagram permite esses encontros. E você bem disse, o encontro num dia muito providencial. Sim. Né? Nesse dia em que, além de comemorarmos Santa Mônica, Uhum. comemoramos também o dia do psicólogo. Já lhe mandei os meus parabéns, Também. mas faço isso novamente, reitero, parabéns, meu caro. A psicologia será, sem dúvida nenhuma, transformada, mudada por conta de pessoas da tua envergadura, da tua honestidade intelectual. Para mim é uma alegria estar aqui contigo. Depois dessas belas palavras, eu digo o mesmo, cara. Eu acho que o grande ponto dessa psicologia, assim, que uma coisa que eu quero sempre deixar, a gente tem um tema aqui, assim como eu fiz uma live com o Jota, que tinha um tema, e apareceu até o Cid Moreira na live, não sei se você está sabendo dessa história, Eu né? vi, cara, Então, eu vi, que pois é. loucura. O Saulo também tínhamos um tema e também fomos andando nesse tema, mas a ideia
é a gente ter um tema como base e a gente vai conversando aqui com bastante tranquilidade. Mas uma coisa que eu E quero. chama o Cid. Alguém podia mandar um aviãozinho e chamar o Cid Moreira. Eu também quero. Por favor, Eu quero não, o Cid você Moreira. aparecer de novo, realmente. Quem seguir Eu o acho que Cid, calma aí, manda um eu aviãozinho vou, pro Cid Moreira aí. eu mandar, inclusive, agora, já que eu. Isso, faça isso, Calma aí, faça isso. Eu quero ter aqui. calma aí, rapidinho. Mandei aqui. Acabei de mandar. E se o Cid aparecer, realmente, próxima live é com o Cid Moreira, hein? E só ele vai falar, logicamente, né? Porque eu só quero ouvi-lo falar, né? Não estrague esse momento, Rafa. Exatamente, você só narra isso aqui, por favor, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, né? Na minha jornada dentro da psicologia, já que a gente vai começar por esse ponto aí até que você trouxe, eu agradeço muito pelas palavras, né, dessa psicologia que está vindo de uma forma com pessoas que querem fazer um trabalho autêntico, né, que tem essa preocupação e tudo mais. Eu lembro que quando eu estava lá no quarto, quinto período, eu conversei com um professor, que eu não posso citar o nome, porque a conversa não foi muito boa. E a gente nem eu estava conhecendo a pessoa pela primeira vez, e eu estava ali conhecendo o que é esse negócio aí de Santo Tomás, esse negócio de tomismo, estava conhecendo. E aí teve uma hora que eu falei com ele assim, pô, porque deve ser bacana essa ideia, né, dos tomistas né, na época lá, né, desses tomistas todos se unirem, tal, tal, tal. E o cara, ele me deu um banho de água fria tão grande. Não tem isso não, tem isso não, que fulano ali não presta, ciclano não presta, enfim, jogou uma água fria e que eu fui vendo realmente na prática, não que fulano ou outro fulano não prestava, mas que não tinha uma união. Sim. Porque parecia que eles estavam muito fixados na diferença entre eles, né? E pelo menos até agora, principalmente nesse metade de 2019 até agora, até agosto de 2020, eu vejo aqui nós, assim, a gente pode citar nomes, o Saulo Pacheco, o Ítalo, o Thiago, você, eu, apesar de termos, obviamente, modos de falar, né, direções diferentes, muitas das vezes, mas a gente tem uma união que é muito explícita. Perfeito. Então, isso me alegra, cara, porque eu nunca tinha visto isso na vida, entende? Nesse sentido, pensando numa área ali que as pessoas de alguma forma estão, cara, vamos fazer alguma coisa, entende? E às vezes vamos fazer uma coisa só por pensamento, entende? No sentido, eu não estou conversando com você, mas ao mesmo tempo você está fazendo uma coisa, eu estou fazendo uma coisa, o outro fulano está fazendo uma outra coisa, o Beltrano está fazendo uma outra coisa. Então, para fazer aí, ligar com o tema, eu acho que, de uma certa forma, com todas as dificuldades, né? Com todas as incertezas no meio do caminho, com toda a vida pessoal que você tem, que eu tenho e tudo mais, eu acho que a gente assumiu, ou a gente está sempre tentando assumir da melhor maneira, eu acho que essa é a frase melhor, essa ideia de sair dessa mediocridade, né? De não ser esse psicólogo medíocre. Porque, vou dar a minha experiência. A minha experiência de faculdade, basicamente, era para que você saísse um psicólogo medíocre. Para que você já tivesse uma narrativa pronta, para que você já militasse pelas coisas que são militadas até hoje, e é isso. Um ponto. Né? Então, olhando agora, vendo essa equipe, né, de psicólogos, uma equipe que não é uma equipe ao mesmo tempo, né, porque a gente não está lá tendo reuniões secretas, né, na sala da justiça, né, não tem isso, né? Isso é muito legal, porque sai da mão, né, cara? O número de pessoas aqui, psicólogos ou psiquiatras, Sim. que a gente, isso aqui, esse cara tem um trabalho bacana, esse cara tem um trabalho bacana, esse aqui tem um trabalho bacana. E essa semana é uma semana que eu quis, junto com a minha jornada tá lá no meio-dia, mas eu falei, à noite eu quero encontrar esses meus colegas das antigas ali, né? Que é uma galera que veio, apareceu meio junto e que, poxa, eu quero reencontrá-los. A gente se fala, a gente se respeita, vamos se encontrar, né? Então, fiz com o Jota, fiz com o Saulo, tô fazendo com você agora. Amanhã não posso falar com quem é, você sabe quem é, mas eu não posso falar, né? E assim, isso é muito legal, cara, porque sem querer, direto ou indiretamente, está todo mundo puxando, né? Você me puxa, quando você fala, olha lá o que o Luiz fez ali, bacana, isso aqui foi bacana, o Rafael fez aquilo ali, né? Você até falou no áudio hoje no WhatsApp, vou até ler o texto que você fez hoje, né, lá da psicologia, né, psicólogos voltem. Na verdade é um texto do ano passado, né? É do dia do psicólogo do ano passado, que eu só falei, não, esse texto está atual ainda, né? Vamos deixar esse texto rodar de novo. Então, eu acho que é esse assumir mesmo, né, Luiz? Não sei o que você acha desse assumir como profissional, olhando para a própria vida,
né? E falou assim, cara, não dá para eu ser um profissional medíocre. A gente não está entrando nem em mérito aqui de soberba, não é isso, mas é de você olhar e falar, cara, existe uma psicologia saudável, existe um modo de ser psicólogo que é bom, eu preciso me preparar para justamente, né, eu olhar o meu paciente, cara, e poder dar o melhor a ele, e não mais olhar meu paciente e falar assim, não, como que eu posso doutrinar o meu paciente para ele sair daqui, né, falando alguns bordões que eu vou passar para ele, né? Então, assim, você vê dessa dinâmica também, cara, dessa formação, dessa tua movimentação, né? Sendo uma movimentação anti-mediocridade? Exatamente. Rafa, e o problema é que isso não é só na psicologia, né? Uhum, Hoje a mediocridade virou norma. Hoje, boa parte dos cursos, se não a totalidade deles, formam profissionais medíocres. As famílias formam os filhos para serem medíocres. uhum, A igreja forma os seus fiéis para a mediocridade. Assim, o problema da mediocridade é que essa desgraça, essa praga, uhum, assim, está alastrada. Né? Isso virou pandemia. É muito difícil alguém que não está em contato com o vírus da mediocridade. uhum. Quando a gente para olhar o nosso entorno, isso na psicologia, é claro, é muito forte, né? Quando você para olhar Sim. colegas de profissão, pessoas que estudaram contigo, professores que você teve, a coisa fica ainda mais terrível, né? Uhum, O número de pessoas infectadas é ainda maior, né? É um público muito exposto a esse vírus. Mas quando você olha no seu entorno, como um todo, né? Na tua família, né? Para os teus parentes, para os teus amigos, para as pessoas de trabalho, porra, tá todo mundo vivendo a mediocridade. Parece que a mediocridade virou o cume. uhum, A mediocridade, que é esse estado inacabado, incompleto, imperfeito, uhum, essa região acinzentada, né? Esse lusco-fusco, parece que isso virou a norma, isso virou o padrão. uhum, Olha, para você ser uma pessoa benquista, bem vista, bem avaliada, uhum, seja medíocre. uhum, Né? Seja medíocre. O medíocre, ele tem uma aceitação em todo canto que ele vai. Porque a média, né, do medíocre uhum, é que ele é o bonzinho. uhum, O medíocre, ele é o bonzinho. O medíocre é aquele cara que diz o seguinte: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal nenhum pra ninguém. uhum, Tá, nunca fez mal nenhum pra ninguém, mas também você nunca amou, você entende? uhum, Entende? Assim, tá, tudo bem. Você não é um puto porque você não trai tua esposa, né? Você não é um assassino porque você não mata as pessoas na rua, você não é um serial killer, né? Você não é um bandido porque você não sai aí saqueando os estabelecimentos. Porque é o seguinte, né? Você também não faz nada que vale a pena. Você não faz nenhuma ação que seja valorosa. é, E é terrível, né? Porque assim, quando a gente olha, por exemplo, as ciências, é, a área das ciências, principalmente, né, quando a gente entra na linha, né, das ciências mais sociais, das ciências humanas, cara, essa droga da mediocridade, ela impera, porque o pensamento relativista, assim, abocanhou tudo, tomou conta do uhum, imaginário de todas as pessoas. Né? Então, assim, a partir do momento em que eu me torno a medida de tudo, uhum, em que a minha grande preocupação é atender às minhas necessidades, às minhas demandas, às minhas pulsões, às minhas libidos, é claro que eu já estou, assim, endereçado por um caminho de mediocridade. uhum, E aí quando surge, pegando o gancho aí na tua fala, uhum, quando surge um movimento de pessoas que começam a combater a mediocridade, que começam a ter atos de generosidade, entregar algo de qualidade, dar a si mesmo, dar do seu tempo, dar do seu conhecimento, buscar a verdade, né, fazer a diferença na vida das pessoas. Isso começa a crescer, porque, né, isso começa a chamar atenção, isso começa a brilhar. Numa sociedade de lusco-fusco, uhum, quando o sol se levanta, todo mundo para ver, tudo fica mais translúcido, mais cristalino. uhum, E uma coisa fantástica. E aí eu acho que é motivo de nós não só ficarmos nessa fala, digo, ao menos na minha, né? Essa fala mais pesarosa, mais trágica, mas também conseguimos ser muito honesto e tecermos aqui os nossos louvores, uhum, aquilo que de fato precisa ser louvado. uhum, Eu acho que está existindo uma levante, uhum, como nunca antes eu vi,
de o bem começar a se organizar. Porque Uhum. até então, nós víamos o mal muito organizado. Sim. No Brasil, o crime é organizado. É, Agora, exatamente. o bem não é organizado. As pessoas de bem, é o que você disse aí no começo da tua fala, batem cabeça, Uhum. ficam tentando achar assim, pontos quase que insignificantes que são de divergências para ficarem se atritando, para ficarem criando implicância, né? Isso. O bem até então não se organizou de fato Uhum. no Brasil, mas peguemos a psicologia, na psicologia, e o Uhum. que eu tenho visto, e aqui pela primeira vez, acho que pela primeira vez desde que sou psicólogo há 9 anos, né? Uhum. Eu me orgulho de ser psicólogo porque eu encontro pessoas como você, Rafa. Uhum. Pessoas como você, como o doutor Pacheco, né, você citou aí o Saulo, citou o Ítalo da área da psiquiatria, mas que também dão subsídio, então, de alguma forma, compondo, né, Uhum. esse grupo, né, na área da psique, né, na Uhum. busca de uma filosofia mais correta. Cara, assim, são pessoas se organizando, mas não se organizando porque estão em contato, porque estão, né, montando, como você disse aí, uma Liga da Justiça. Cara, porque tem uma unidade de pensamento entre nós. Uhum. Eu não sei muito bem o que todos estão fazendo, mas assim fica claro que existe uma unidade de pensamento e essa unidade de pensamento vai fazendo com que esse bem torne-se algo organizado. Sim. E essa unidade de pensamento é legal porque faz exatamente isso que a gente está fazendo hoje. Tipo, o que a gente estava definindo hoje à tarde? Qual é o tema que a gente vai falar hoje, né? Entende? A gente não precisa fazer um. Não tem que definir um 3 meses. Não, porque a gente vai dialogar, né? De uma forma absolutamente que vai conversar, né? É como se a gente estivesse no mesmo. A gente está no mesmo tom, entende? A gente está no mesmo tom. Às vezes com instrumentos diferentes, mas é o mesmo tom. Entende? Perfeito, perfeito. Então isso vai ter o Pacheco, vai estar assim, né? Vai ter mais gente fazendo essa mesma movimentação, né? E pegando aí o gancho das coisas que você falou agora, é exatamente isso. É aquele cara que às vezes ele. Voltou? Oi, oi, Rafa? Voltou? Voltou. Travou tudo, mas voltou. Não sei Voltou. o que houve aqui, mas enfim, voltou. Que bom. Aí o cara fala: não, eu não faço mal. Porque o cara acha que a vida, como a vida tá bem, tá agarrada, né? Tipo, ele tá fatiado no meio, só que ele não percebe, né? Então foi o que você falou. Parece que o come do cara é a mediocridade. Então, basta ele não fazer o mal. Só que todo cara bom, de verdade, na história da humanidade, ele não evitou só o mal, né? Ele evitou o mal e Perfeito. o bem, né? Ele tinha uma relação com o bem. Ele não evitava o mal só por conta do mal. Ele evitava o mal porque amava o bem, né? Então ele tinha uma relação com o bem. A gente evita o bem, o mal, porque a gente ama o bem, né? A gente evita a mentira porque a gente ama a verdade, entende? A gente vai justamente pro oposto, né? Então, quando a gente abre as cortinas de uma sala e de um quarto para a luz entrar, eu estou me relacionando com a luz. Eu quero que ela entre, entende? Eu me relaciono com o bem. Por isso que a nossa evolução não é com o vício, pô, é com as virtudes, que é a luz, né? Que é o que vai Exato. acontecer, né? Então, assim, isso é muito importante. E aí vem o ponto, que é justamente esse ponto-chave, onde essa mediocridade virou uma norma. Então, se ela virou uma norma, as pessoas respiram isso. E aí vem um ponto importante quando eu gosto de usar sempre quando fala dessa dinâmica meio do mundo que a gente vive, é um mundo de uma certa forma medíocre. Eu gosto de usar o termo lá que o professor Echevarria usa, quando ele vai chamar a sociedade atual de uma sociedade patológica, né? Porque ele não tá falando só de uma sociedade que está doente, né? Ele está falando de uma sociedade, né, que promove a doença, que faz as outras pessoas adoecerem também, né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender o seguinte. Ok, Rafael, entendi. Sociedade patológica, ela promove isso e o que mais? Ué, você está dentro dela, eu também estamos todos dentro dela. Então, é como se existisse a mosquinha na mediocridade e em algum momento vai aparecer. Porque a gente respirou aquele ar. É como se fosse Exato. conviver com um lugar que teve um desastre químico, entende? Então as coisas, a gente vai ter que olhar para o sol
e forçar um olhar belo, de uma certa forma, entende? Vai ter que conseguir tirar essa casca ali, dessa doença, de uma certa forma. É um desafio. Porque senão a gente olha como se a gente fosse um ser desconectado desse mundo. Não, eu estou conectado nele. Então, quando eu olho para o meu trabalho, ao mesmo tempo pode aparecer a mosquinha ali da mediocridade. Não, não faz isso tudo, não. Não, não, não se empenha, não. Entende? Faz bem menos. E aí você vai ter que, pá, bater nessa mosca ou dar aquela raquete de choque incrível, maravilhosa. Não tem, infelizmente. De dar aquele choque, né? Para você espantar. Porque é quase como se fosse hoje um processo de tentação, né? É uma tentação para ser medíocre. Já que está todo mundo sendo, Perfeito. passar camuflado dentro da vida, né? Perfeito. E vem também aquela outra dinâmica, né, Luiz? Que é a ideia do seguinte: já que eu me acostumei ao medíocre, quando eu vejo uma pessoa boa, eu não acredito na bondade. Ótimo. Né? Que vai ser uma mistura de desesperança e uma inveja também, né? Ali, né? Que vai me gerar uma raiva nesse outro. Né? Não acredito, não. Isso aí não é bom, não. Isso deve errar. É como dentro da dinâmica da igreja tem muito isso, né? Quando fala assim, não, o cara é padre. Não, padre, isso aí deve ser. A pessoa ela não tem a ideia de que pode existir alguém Claro. que quer viver aquele tipo de vida honestamente, né? Então, isso é realmente um desafio, né? E aí vem um outro ponto. Quando você fala da organização do bem, que é o que a gente falou agora no início, a gente vê esses psicólogos, psiquiatras, de uma certa forma, se unindo em conteúdo, porque realmente é isso, né? Se o cara quiser fazer uma biblioteca ali, juntar vários nomes aqui, ele consegue. Sim. Vários assuntos com pessoas diferentes ali, mas sempre caminhando na mesma dinâmica. Mas o que é interessante agora, que eu vejo também, não sei se você recebe até nos seus atendimentos isso, é a ideia de que tem os leigos, que é justamente a maioria do pessoal que está aqui, né, assistindo, que fala assim, pô, tá aí, quero ser medíocre não, hein? Também tem uma movimentação neles, né? Perfeito. Mas sem dúvida. Sem dúvida. Eles também estão pensando assim, cara, não dá para viver essa vida. Entende? Claro, claro. E é um negócio, assim, é um negócio interessante, né? Porque quando alguém faz esse esforço para chegar no cume, e coloquemos o cume aqui como essa superação da mediocridade, né? Quando alguém faz um esforço sobrenatural, um esforço que é acompanhado pela graça, né? Um esforço de conseguir sair de si mesmo, de dar-se de fato a esse mundo, de não contentar-se com pouco, né? Mas contentar-se tão somente em tornar-se tudo quanto é possível a ele. Quando a pessoa faz esse esforço de, passando pela mediocridade, se deslocar até o cume, e quando ele chega no cume e começa a falar o que ele vê de lá, cara, porque normalmente a visão do cume é maravilhosa, né? Segunda-feira fizemos uma escalada, né, num morro aqui perto de São Carlos, uma cidade chamada Analândia, Morro do Cuscuzeiro, um morro maravilhoso, maravilhoso. A hora que você chega em cima e vê o cume, a visão do cume é fantástica. Assim, quando você ainda está no meio, na vivência mediana, na vivência medíocre, você não tem ideia do vale que lhe circunda. Você não tem ideia da paisagem que está em volta naquele cenário. Quando você chega no cume, depois de muito esforço, depois de muitas horas, e contempla aquilo, assim, você fica extasiado. E quando você começa a contar para as pessoas o que é o cume, mais pessoas querem se esforçar para chegar lá em cima. Mais pessoas querem vencer-se a si mesmo, sacrificar-se para conseguir contemplar aquela beleza que só quem está no cume vê. Então, quando algumas pessoas começam a vencer essa mediocridade, não contentando-se em serem boazinhas, não contentando-se em parar, né, no mediano, mas subindo maximamente naquilo que existencialmente cada um pode, a narrativa dela, do alto, começa a atrair tantos outros. Né? É como se você dissesse, vinde e vede. Né? Venham e vejam, vejam aquilo que agora os meus olhos contemplam e que é inenarrável. Só quem está aqui em cima consegue entender. E a foto não registra, né, o suficiente, né? Precisa apresentar. Perfeito.
Perfeito, perfeito. Pegamos um drone para pegar um drone, ele vai fazer as fotos, né? Uhum. E assim, para a gente conseguir de alguma forma ter esse registro. Cara, uma droga as fotos do drone, não se compara, entende? Sim. Você pega a foto do drone, você vai mostrar para os seus amigos, né? Fui mostrar para minha esposa, vai mostrar para os familiares, e olha, agora eu vou te mostrar a visão lá de cima, né? A altitude que nós estávamos, a visão do vale. O pessoal vai falar, nem é tudo isso. Pô, não é tudo isso, assim. O que eu vi não dá para descrever. Uhum. É um negócio incrível, né? Só que a foto não dá conta de revelar toda a grandeza do mistério. A fala, ela só provoca um incômodo para que mais possam subir. Só quem sobe, de fato, consegue ver isso tudo. Uhum. E ao subir, tantos outros iniciam esse processo, né? E quando a gente vê pessoas grandes que estão no cume, nós que estamos no meio queremos, assim, apressadamente também chegar lá e falar, pô, eu quero ter acesso a essa verdade. Uhum. Eu quero poder ajudar, de fato, as outras pessoas. Eu não quero me contentar em ter algumas poucas técnicas dentro do meu trabalho, dentro da psicoterapia, que possa aliviar sintomas. Uhum. Eu quero trazer a vida de volta, a vida espiritual a essa pessoa. Eu quero a pessoa toda e inteira saudável. Uhum. Não alguns sintomas que possam entrar em estado de remissão. Sim. E aí começa um caminho fantástico, e é exatamente o que a gente vê na clínica, né? É aquela dinâmica que eu uso bastante aqui, que é a ideia do aperfeiçoamento pessoal, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas às vezes ela nem pergunta, mas aperfeiçoamento do quê? Mas é pessoal, porque é dessa forma que você vai conseguir subir um cume, observar a paisagem, que você vai conseguir ser, sei lá, um bom mecânico, um bom pedreiro, um bom psicólogo, um bom pai, uma boa mãe. É nesse chamado, né? Nesse íntimo ali, né? Tem uma psicóloga argentina, Zelmira Seligman, ela fala, né? O paciente, quando entra no consultório, ele quer uma coisa só, a verdade. Mas a verdade que Perfeito. fala Perfeito. não é a verdade, tipo assim, olha só, você tá mal, hein? Não é essa verdade. Ela tá falando daquela verdade com V maiúsculo, entende? Que ele precisa para ser alguém de fato. Aonde ele vai encontrar o sentido, aonde ele vai fazer o esforço das virtudes, onde ele vai fazer o esforço para se levantar das quedas, onde ele vai se tornar. Eu estava falando na live hoje de manhã da ideia da jornada do herói, né? E eu estava falando da covardia, né? Que, inclusive, às vezes, o peso da mediocridade vai ser justamente o cara que vai ser covarde e não vai buscar, né? Aquele bom, aquele belo, enfim, um aperfeiçoamento e prefere ficar ali embaixo. Eu estava falando que justamente essa ideia da covardia, né? Dessa mediocridade, é um abandono daquilo de mais íntimo que ele tem. E aí eu vou usar uma outra coisa que eu falei na live ontem, que é como se esse cara, porque essa verdade toca no sino mais íntimo desse cara, certo? Como se fosse a morada 7 lá, né? Então, aí beleza. Só que o que essa dinâmica da mediocridade fez? Vamos dizer que a gente não vai entrando assim, né? A gente vai descendo até chegar no mais íntimo, né? Aí quando chega em algum momento, em vez de a gente descer tudo, tem ali uma camada de areia, aí depois tem um cimento e depois tem entulho. Então essa mediocridade atrapalha o homem de aprofundar. Então quando ele desce, ele acha que ele encontrou tudo. Só que ele não encontrou. Perfeito. Aí quando ele bate lá, o que vai acontecer? Ué, minha vida não faz sentido, só tem lixo aqui onde eu tô. Então ele vai ter que fazer o esforço, assim como subir um cume tem que ter um esforço necessário, né? E é um esforço, um plano total, né, cara? Se você não respirar direito, você não sobe. E a gente tá falando só de respirar. A gente não tá nem falando de ter de repente, tá com calçado X, tá segura. Não, é respiração, só tá falando de respiração, né? Então, ele vai ter que fazer um esforço para tirar o lixo, para quebrar o cimento, para tirar a areia, e aí ele conseguir aprofundar. Porque o maior nível de profundidade que desce hoje a mediocridade é o cara que se afoga na poça, né? É o cara que Sim. desce ali e fica igual um peixe, sabe? Quando o peixe fica de lado ali, um pouquinho de água, ele fica plano. Esse é o cara profundo hoje. Que é o... É exatamente isso. É exatamente, assim, se não tá morto, tá bom, né? Assim, pra que tá num oceano se eu posso sobreviver numa poça d'água? Né? Assim, é exatamente isso que você falou. Né? O peixe se debatendo numa poça d'água rasa, parece que tá bom. Tá bom, afinal de contas, assim, ele tem o suficiente para viver, né? É o Jeca Tatu, né, do conto brasileiro. Né? Se posso comprar comida na feira, para que trabalhar?
né? É o Jeca Tatu, né? Assim, que no imaginário do brasileiro isso acabou ficando muito forte. Uma vida medíocre, uma vida pequena, Hum. sem grandes ideais, sem a busca de grandes conquistas, sem a conquista de grandes virtudes, Uhum. né? Então, assim, exatamente essa tua analogia do peixe na poça d'água assim, cai no meu coração e fica muito claro, é exatamente isso. Parece que, inclusive, causa um estado de admiração e de encantamento. Olha, né? Uhum. Puxa vida, É, ele tem um pouco d'água para se debater. Mas peraí, você não foi feito para se debater numa poça d'água. exato. Você foi feito para cruzar os oceanos. Você foi feito, assim, para se deslocar Uhum. numa quantidade de água abissal. Você foi feito para as profundezas, você foi feito para a grandeza inesgotável dos oceanos. Cara, que poça d'água o quê, porra? Sim. Entende? É aquilo lá que São José Maria Escrivá diz tão bem, né? E falando aqui do peixe, não tem como não vir essa passagem, né? Uhum. Olha, se podemos voar como águias, não nos contentemos jamais em ser aves de capoeira. Uhum. Se o nosso chamado é chamado de águia, se as nossas dimensões constitutivas, o nosso modo único e irrepetível de ser, esse mistério que é a pessoa humana, aponta para o alto, aponta para um voo, se o nosso destino é um destino que está muito além, Uhum. por que ficar muito aquém? Por que ficar se rastejando como galinha Uhum. em galinheiro, né? Então, o medíocre parece que ele se conforta com o simples fato de ele ter um pouco de terra debaixo dos pés para ciscar. É, Aí você vira para o medíocre e fala, cara, mas essa terra debaixo do pé deveria ser só uma mola propulsora uhum. que te leva aos ares, que te leva a voar. Você deveria usar a terra não para ciscar, Uhum. mas para se impulsionar e voar, porque você tem asa, bicho. Uhum. Mas não, você se contenta com um pouco de terra debaixo do pé e pronto. E para continuar essa imagem do galinheiro, a gente não pega nenhum galo grande, não é um pé, né? Que é pequenininho, né? Tem uma pose, né? Um peito estufado e o canto baixo, né? Tudo é baixo, mas ele se sente, né? Como se ele tivesse com um berrante, né? Na boca, né? Então, assim, é esse, né? É um espírito medíocre, que óbvio, um espírito medíocre é uma porta aberta para os vícios, porque fala pro medíocre que ele é medíocre, claro que não, ele vai sentir, ele é melhor, né? Então ele vai ter uma soberba ali, né? Porque ele precisa só do galinheiro, né? Não é isso? Ele precisa do galinheiro, a terrinha ali, ele vai cantar 6 da manhã, 6 da tarde, ok. Mas de repente alguém tem que olhar para ele e falar assim, mas você não é, tipo, você não é galinha não, nem galo, cara, você é outro animal, você não percebeu não, só que você está se comportando, né? É esse voo, né? O São Francisco de Sales também usa muito essa ideia do voo, né? Não, cara, não tem que ter voos de galinha, né? Que você vai fazer e vai ficar o tempo inteiro, né? Você não voa, né? Como se fosse um pulo só, né? Voo de galinha para baixo, É, né? É do puleiro pro chão. exato. Ao contrário desse voo que ele plana, né? Que ele se relaciona com o vento, inclusive, né? Você pega uma ave, ela está se relacionando com aquele vento, porque ela sabe o momento de bater a asa, o momento de não bater, né? E ela vai, assim como se a gente pensa, voltar para dentro da água é a mesma coisa, né? Quando o peixe vai deixar muito mais a correnteza levar, né? Do que ele necessariamente vai ter que fazer um esforço. Então, percebe-se que sair da mediocridade é aprender a se relacionar com as coisas, né? Perfeito. Saber me relacionar. Só que não é saber me relacionar como se fosse assim, beleza, eu tenho uma caneca aqui, se eu joguei no chão, tô me relacionando com ela. Não, animalzinho querido do meu coração. Não é isso, né? É uma ideia de se relacionar com o que aquilo é feito, pô. Se aqui é uma caneca, então é para botar algo, aqui é o lugar para pegar essa caneca. Eu vou me adaptando, né? Não é à toa que quando Santo Tomás vai definir o que é verdade, quando ele vai falar que é a adequação do intelecto à coisa, basicamente ele está falando o seguinte, cara, a vida autenticamente humana é uma vida de adaptação. Só que não é uma adaptação aqui que a gente vai cair naquela ideia do evolucionismo biológico, não é sobre isso. É uma adequação, cara, existe uma verdade. Nós somos chamados a subir esse cume. Vide e vede. Cara, eu sou chamado a isso. Então, na medida que eu obedeço esse chamado, mais autenticamente humano eu vou ser. Perfeito. E se eu atendesse o Perfeito. chamado que está mais pessoal ainda, mais eu mesmo vou poder ser. Só que o medíocre, ele acha que ele é cada vez mais ele, na medida que ele faz o quê? Na medida que ele só faz aquilo que ele quer. Só que o medíocre, ele se fatiou no meio. Até usei a mesma expressão lá ontem com o Saulo.
ele se fatiou no meio. Então, ele vive da metade do corpo para baixo. Se ele vive da metade do corpo para baixo, qual é a parte mais elevada dele? Não precisamos tocar nesse assunto. A gente já sabe qual é a parte mais elevada dele, né? Então, ele não é ele ali. Ele só fica sendo Ótimo. puxado, né? Um prazer, um impulso. Ótimo. Quando tá cansado, senta, né? Acabou. Então, fica uma vida onde ela vai acabando, né? Tem até a ideia do covarde, tem uma frase do Shakespeare que eu usei hoje na live, que ele fala que o covarde morre várias vezes na vida. Entende? Vai morrendo, um monte de vezes. É isso. O medíocre, ele vai aceitando esse tipo de estilo de morte, que é até uma frase que o próprio padre Paulo Ricardo usa bastante isso, né? Um estilo de morte, onde eu vou cada vez mais honrando a morte de alguma maneira, um monte de vezes dentro da minha vida. Só que o ponto é o seguinte, meus amigos, sair da mediocridade e ir para a direção do cume, do aperfeiçoamento, vai exigir de você uma coisa importante. Porque não é fácil subir o cume, né? Você subiu agora há pouco, você percebeu que, né? Não é fácil. Quase morri. Pois é, pois é. Mas assim, quase morreu quando chegou lá e falou assim, ainda bem que eu não desisti, né? Uau. Uau, exatamente. Com certeza. Ainda bem que eu É não isso aí. desisti. Sabe que ultimamente eu tô virando um corredor, né? Inclusive, eu tô. Ah, eu tô vendo, correndo aí 6, 7 km. Eu tô vendo, eu vejo. Tem que bater o 7. Eu vou bater o 7. Então, e ontem eu tava até na internet aqui, eu falei, cara, vou procurar umas corridas de rua, cara, porque verão ano que vem eu vou correr um negócio desse. Mas onde eu tô querendo chegar? Hoje eu fui correr, né? Eu saio da live meio-dia, me arrumo e vou correr. Aí, eu tava com fome, mas falei, pô, não vai dar pra mim, eu vou correr mesmo com fome, beleza. Quando bateu 5 e pouco, eu falei assim, cara, minha barriga começou a roncar. Eu falei, cara, eu não vou conseguir correr o meu 7 quilômetros ali. Não vou. Cara, que agora. Porque assim, eu tenho um compromisso comigo, pô. Não tô falando com as outras pessoas, ninguém entende o meu tempo ali. Aí, beleza. Aí quando bateu 6, eu falei, cara, vambora. Vou chegar nesse 7 aqui. Quero nem saber. Entendeu? Eu fui lá, fiz 7,200, sei lá, não sei. Fiz 7 alguma coisa. Falei, putz, é isso. É a minha vitória em cima de mim, pô. Perfeito. E depois eu fui lá, almocei, tudo em paz, não morri, não. Parecia que ia morrer também, mas não morri. Então, é aquele ponto de que sair da mediocridade vai ter que ter lá, ó, vou ter que usar aquelas palavrinhas, hein? O sangue, o suor e as lágrimas, né? A gente vai ter que Perfeito. derramar isso aí. Porque senão, não vai dar certo. Entende? Senão, não vai dar certo. Eu dar um oi pra minha mãe aí, pra Xuxa também, que tá aí. Então, enfim. Então, assim, esse é um ponto importante, porque é assumir esse compromisso com a vida, né, Luiz? É um compromisso, Com certeza. onde cada dia eu vou dando uma resposta, eu vou melhorando. Aí vem um ponto importante, né? Às vezes o medíocre é aquele cara que ele é um perfeccionista, né? Porque ele fala assim, não, se não for perfeito, eu também não faço, né? Sim, sim, Aí sim. ele vai... Então qual é o problema? Ele pode não fazer só porque ele, no final das contas, esconde um orgulho de não querer se corrigir. Trouxe isso na live hoje de manhã. A jornada da vida é uma jornada necessariamente de correção, né? Não tem como. Tipo, provavelmente se você for escalar outro cume ou mesmo, pô, você vai ter, não, pô, na primeira ali eu entendi porque eu morri, pô. Porque eu fui muito apressado aqui, agora eu já não vou tão apressado, vou respirar um pouco mais, vou poupar uma energia. A corrida é isso, inclusive, né? Eu começo poupando energia, daqui a pouco dou um gás aqui e volto com tranquilidade, né? Com Perfeito. a ordem, né? Com a ordem das coisas, né? Então, no final das contas, volta todo o fruto dessa luta, né? Que eu acho que no final das contas é uma certa paz que você vai encontrar. Não é uma paz total, enfim, estamos aqui. Mas também uma alegria, né, cara? De você, caramba, eu estou fazendo, né? Eu superei, pelo menos hoje, alguma coisa que para mim custava de uma certa forma. Entende? Essa relação. Aí qual é o ponto, né? Eu até estava falando, existe um chamado individual. Só que a gente faz uma jornada individual que a gente tem pessoas à nossa volta. Que é isso, eu vou obedecendo o meu chamado, eu tenho que me aperfeiçoar. Pô, mas quem tá do meu lado hoje aqui, pô, eu tô na live aqui com o Luiz. Ou, pô, amanhã eu vou estar na live com o Joãozinho. Beleza, eu sou acompanhado de pessoas. Então eu vou me aperfeiçoar, eu vou subir nesse cume aqui, porque isso vai melhorar de alguma maneira. E você sabe o que mexeu em você, conseguir chegar lá. E isso vai necessariamente desaguar no outro, né? Esse é o grande. Sem dúvida. É como se você
você meio que deixasse a nascente de um rio fluir tranquilamente até o mar, entende? Você não fosse um cara que fosse impedir esse caminho. E é claro que essa nascente ela vai passando pelas pedras, ela vai enfrentar alguma dificuldade, a gente vai ter que limpar. Então, inclusive a pessoa falou constância, aí estava fazendo alguns dias da constância. É isso, né, cara? E aí vem a dinâmica, no final das contas a gente está falando somente de uma coisa, né, Luiz? A gente está falando só do amor, né? No final das contas é isso, né, cara? É isso aí, é isso aí. O que nos move para cima é o amor, né? E a experiência que é feita nesse cume é sempre a experiência com amor, Uhum, né? E a questão é o seguinte, né, Rafa? Não é fazer da nossa vida algo grande, porque de alguma forma isso nos traz realização, uhum, satisfação, alegria, né, uhum, bem-estar. Assim, seria bom que por hora esquecêssemos isso. sim. E antes disso, tivéssemos a seguinte reflexão: é nos esforçar para subir, para tornar a melhor versão de nós mesmos, né, usando aqui Píndaro, né, torna-te aquilo que és, né, Uhum, ou pegando Frankel, né, torna-te aquilo que só tu podes ser, porque qualquer coisa que não isso é frustrante, é frustração existencial, é vazio existencial, uhum, é desespero, é neurose, é ansiedade, é uma vida que não vale a pena ser vivida, é a vida de um idiota, né? Ficar no baixo quando se pode subir é ridículo, uhum, é altamente frustrante. E boa parte das frustrações existenciais que nós vemos na clínica, né, e eu acho que nesse sentido vocês podem confiar na nossa palavra, porque nós trabalhamos dioturnamente com clínica, uhum, e o Rafa vai concordar com isso que eu vou dizer. Boa parte das frustrações e das comorbidades que advêm dessa frustração, que nós vemos diariamente na clínica, uhum, está justamente no fato de as pessoas não quererem subir, não quererem empreender, não quererem o cume, aceitarem os meios sem se questionar acerca das finalidades, uhum, né? Colocar metas pequenas, viver esse perfeccionismo para que consigam, em cima do perfeccionismo, justificar as suas ausências. Ah, eu não faço, eu não me torno, porque se eu começar a fazer, se eu quiser de fato tornar-me alguém, eu vou buscar a perfeição, isso é exigente. Mentira, isso é autossabotagem da tua parte, isso é mentira. Você fica usando esse negócio de perfeccionismo como uma forma de justificar a tua letargia, a tua cegueira, a tua miopia. Pare de falar esse negócio de perfeccionismo, sim, né? Um pai perfeito, né? uhum, Então, assim, aí a gente fica criando várias nomenclaturas, né? Fica cheio de preocupações, não, mas se eu fizer muito pelo outro, se eu começar a me doar muito pela alguém, onde que fica, né? O amor próprio, né? A gente cria, assim, uns chavões ridículos, uhum, que no fundo, só apontam para nossa mediocridade. Falam, olha, tudo bem, é que você está querendo ficar pequeno, né? uhum, Então eu preciso te alertar, eu preciso te colocar diante da verdade, né? Porque ao menos eu vou dormir com a consciência tranquila, porque eu te avisei. Você quer ficar no baixo? Você quer ficar no meio? Saiba, você vai viver uma vida sem sentido, uhum, uma vida frustrante. Você vai desenvolver, né, patologias, uhum. ansiedade, depressão, neuroses, pânicos, né? Assim, por quê? Porque simplesmente você está fazendo do pouco, do pequeno, do inacabado, do mal acabado, da região acinzentada, a tua vocação, a tua vida. Reduziu a potencialidade para nada, né? É como se você Exatamente. abaixasse o Exatamente. próprio volume para o zero, né? Rafa, é o seguinte, é pegar um Porsche, né? Pegar um Porsche Cayenne, né? Assim, Uhum, um carro com motor interessante, né? uhum, Entrar numa autobahn, né? Aquelas rodovias fantásticas, né? De 5, 6, 7 pistas, sem radar, né? Tudo muito plano, e andar com o teu Porsche a 15, uhum, 16 quilômetros por hora. Pã.
Você olha para o lado, o tiozinho da bike te passando. Uhum. Né? Você olha para o lado, o Rafa batendo 7 km dele lá, correndo um pouquinho acima disso, correndo uns 22 km por hora passando, né? Assim, imagina que frustrante uma viagem, uma jornada de quilômetros e quilômetros e quilômetros, né? Uma jornada de 1000 quilômetros, com você tendo um maquinário potente, assim, de muito potencial nas mãos, andando, né, na velocidade de um caminheiro, né, de um ciclista. É claro que você vai chegar no final do teu percurso assim, com um sentimento amargo na boca, né, com um sentimento de frustração no peito. Porra, eu tinha tudo na mão. Eu tinha um maquinário assim, de alta potência. Eu estava sentado num carro que me permitia andar 200, 230, 240, 250 km. E eu fiz esse trajeto a 15, 16 km por hora. Quando nós nos apequenamos, é isso, né? É que basicamente, quando justamente esse homem, para a gente fazer um exemplo bem prático, é quando esse homem ele resolve viver só na esfera animal, né? Ele reduz ele a só uma esfera animal. Eu e o rato, a única diferença é que, enfim, tem um dentão. Isso. É que eu pago conta. Então, assim, é quando você reduz, né? Você tira essa camada que vai ligar as coisas para o alto, essa verdade que nos alimenta e que nos dá sentido e que nos dá uma saúde mesmo, né? Uma saúde mesmo, é a saúde mesmo na doença, né? Nos vírus da vida, nos desastres da vida, você continua ali de uma certa forma equilibrado. É como fiz um texto meu esses dias aí, que é o coração manso, né? Então é justamente nesse homem que não desiste dele para reduzi-lo a uma coisa minúscula ali, que tem uma força, mas é minúscula, né? Quando ele não desiste disso, ele tem uma mansidão, né, cara? Ele vai ser manso. Claro que, obviamente, existe um respeito, né? Obviamente, em relação aos temperamentos, mas não é o mérito hoje. Mas justamente esse coração que ele é tranquilo, que ele repousa, porque ele está no lugar certo. Entende? Perfeito. E aí, pegando até aquela palestra que você deu lá do navegar é preciso, né? É justamente para que você vá para o mar. Então, sair da mediocridade é ir para o mar. Entender das incertezas, porque eu não sei como é que está o mar agora, sabe? Não sei. O seu pode estar mais calminho, o meu pode estar agitado, do outro pode estar 10 mil vezes mais agitado que o meu, e vida que segue. Né? Eu fiz uma live 2 semanas atrás que eu falei que somos barcos. Né? Então, estamos no mar, e às vezes esses barcos eles encostam, né? Opa, você está aí? Como é que tá? Beleza, valeu. Né? E às vezes tem um amigo que não está com barco. Ele está na boia. E aí a gente vai chamar esse cara para dentro do barco. E a gente vai num porto para ele ter a oportunidade de montar o barco dele de novo, voltar para o mar, a gente volta para o nosso caminho. Ó, a vida em relação, né? Ó, a vida tendo essa dinâmica. Então, assim, ou a gente sai da mediocridade assumindo esse caráter de aperfeiçoamento e deságua no outro, ou já era, ou é uma vida do cachorro aqui do meu vizinho, entendeu? Que Exato. É o seguinte, não gostei do outro vizinho, vou latir. Deitei, dormi, comi. Entendeu? Acabou. É isso, é vida. Mas mal eu não faço, hein, Rafael? Mas mal eu não faço, hein? Entende? Nunca mordi ninguém, mas também viveu uma vida dentro da garagem. Puta, legal sua vida, legalzão. Tá? Nunca foi pego pela carrocinha, porque nunca, né, fugiu, nunca teve que ser castrado, porque nunca, né, saiu aí pela noite, assim, porra, não fez nada, legal. Não foi castrado, não foi pego pela carrocinha, não tomou uns tabecos do seu dono, porque você nunca mordeu ninguém. Só que o seguinte, você também não fez nada, você não deu a vida para ninguém. Você não salvou ninguém, você não amou ninguém. Né? E aí você colocou o tema da live, cara, fantástico, o peso da mediocridade. O peso da mediocridade é exatamente assim, essa vida medíocre, ela vai nos compactando, ela vai pesando sobre os nossos ombros. Ser medíocre é um esforço. Hein? Assim, manter-se na mediocridade, tendo tudo para acelerar, tendo pedal lá no pé, exige também um esforço. Mas é um esforço que não te leva às alturas. Não é o esforço do escalador. Né? É o esforço daquele que vai se enfiando na terra, que vai se rebaixando. Né? É o esforço do tatu-bola. Né? É o esforço de quem cava para se esconder. É o esforço de quem... aquele cara que faz questão de deixar a graça passar, sabe?
Sabe, foto, Exatamente. né? Tipo, Exatamente. Assim, é o esforço do cara que deixa a graça passar. Ele vê a oportunidade, ele vê a graça, e assim, é o esforço dele de não responder à graça. Ele se mantém implicantemente, insistentemente, na posição parada. uhum, Né? Eu não quero isso para mim. Né? E aí você pega um Augustinho de Hipona que diz tenho medo da graça que passa. uhum, Né? Imagina o pavor desse homem. O meu medo é a graça passar e eu não ver. É a graça passar e eu não corresponder. É a graça passar e eu não abraçá-la, e eu não tomar posse dela. Que medo que a graça passe e eu não veja, e eu não esteja. Né? Então, assim, a mediocridade ela vai pesando sobre nós a ponto de nós chegarmos à menor das altitudes que a pessoa humana pode ter, e pior, passando a dimensão da pessoa humana, nós vamos entrando na esfera animal. Nós vamos nos tornando como um animal. Né? Porque eu tenho uma tartaruguinha em casa, né? uhum, Na verdade, eu não, né? A minha filha, né? Os meus filhos têm uma tartaruguinha em casa. Cara, boazinha de tudo, Rafa. uhum. Boazinha de tudo. Olha, não faz barulho. Né? Tartaruga é um bicho legal para ter com as crianças, porque assim não dá trabalho, muito pouco. Né? Você põe ela para pastar, você põe ela na grama, põe ela aqui no jardim, ela não fala mal de ninguém. De ninguém. Ela pasta, ela não faz barulho, ela não grita, ela não chora, ela não late, ela não morde. Ela é uma paz. Ela é uma paz. Né? Assim, tem pessoas que se acham porque vivem igual a tartaruga. Né? Assim, só que entende que isso está muito abaixo das potencialidades humanas. Né? Não é, Isso pesa tanto sobre nós que nos enfia na terra. não é aquela frase que a gente ouve, né? Que o céu dos violentos, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Tartaruguinha não é violenta. Não, Não é violenta. não. Não é violenta. Tá ali de boa. O máximo que ela consegue é fugir. Ainda tem esses méritos. Fugiu, perdeu a tartaruga. Como é que perde uma tartaruga? Mas acontece. Conheço algumas famílias que já perderam. Então, assim, realmente, eu espero que o pessoal que está aqui, que eu agradeço muito, aí temos aí 82 pessoas, inclusive, agora, realmente decidam, né, cara, por sair dessa mediocridade e entender que há um potencial. E que pedir ajuda para desenvolver esse potencial também é justamente você sair da mediocridade. Porque às vezes você não vai conseguir fazer sozinho, às vezes não é uma dinâmica, né, solitária e tudo mais, né? Mas esse é um ponto fundamental. Meus amigos, vamos fechar por aqui? Show? Pode ser? Rafa, eu fico muito agradecido, cara. Muito agradecido. É bom demais estar aqui contigo. É sempre um papo que flui. Né? O teu jeito de falar encanta. Né? Você transmite essa paz, um pouco do elemento fleumático, né? Esse olhar otimista e um pouco pacífico para com o mundo. Obrigado pelo convite, parabéns por essa jornada, parabéns por estar sendo uma das pessoas que está se empenhando para organizar esse bem. Essa semana, de alguma forma, também é a organização de um bem, Uhum. né? A apresentação de verdades. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essa escola que você está montando. Né? Cara, eu torço para que isso dê muitos frutos. Eu fico muito feliz quando alguém que eu conheço ou que vem falar comigo porque me segue, comenta de você e fala que lhe segue, ou um paciente Uhum. lá para as tantas na terapia fala, puxa, eu li um texto do Rafael, porque você é uma locomotiva de escrever textos, né? Eu não sei de onde você tira Pareça. tempo, ideia para escrever tanto texto. Eu me alegro muito quando eu vejo alguém citando você, falando de você, porque o seu trabalho realmente traz luz, traz esperança. Parabéns e muito obrigado por esse convite, meu caro. Sempre muito bom estar contigo. Deixo aqui um abraço também a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria tê-los aqui nessa noite de quinta-feira. E Rafa, sucesso, meu caro. Continue. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelas palavras. Cara, eu digo mesmo, como eu falei, para mim um dos maiores acontecimentos desse ano é exatamente aquele nosso encontro, Pizza Hut e, e um vazio, né? O nosso papo foi muito bacana ali, como eu falei. Ali eu falei, putz, eu vou voltar para Santa Catarina, né? Tava indo para Curitiba, no caso, né? O avião. Mas vou voltar para casa com dois amigos no bolso aqui. Um é o Pacheco e outro é o Luiz. Então, assim, sabe, você pode contar comigo, né? Estamos juntos. Qualquer dia desse a gente vem bater papo aqui só de 3 dias entre um fleumático e um sanguíneo. A gente tem que contar essa história da pasta de dente juntos em algum momento, que é incrível.
Mas Cara, eu lembro quase todo dia, a eu hora que eu vou pegar a pasta de eu dente, tenho que olhar eu lembro de você. todo dia, entendeu? Então, provavelmente o Luiz não tá fazendo isso aqui. Mas enfim, conte comigo, cara. Deus abençoe. A live vai ficar salva para quem perguntou, já vou deixar salvo aqui. E, enfim, até a próxima. Qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Ótimo, perfeito, meu caro. Uma boa noite. Fique com Deus. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço a todos. Opa, eu tô aqui ainda. Tchau.